os dias. O crente não pode dormir, tem que estar avivado, mas descansando do Senhor, no agir do Senhor. E que a gente possa entender que o tempo que temos de vida precisa ser uma seta que aponte para a salvação que há tão somente em Jesus. Às vezes essa seta aponta para outras coisas e não devemos ser assim. E que a gente possa pedir esse avivamento e buscar esse avivamento na palavra, na comunhão com o Senhor e vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja e sendo encontrados como verdadeiros adoradores, que o Pai procura. Às vezes eu me pego achando que estou adorando ao Senhor. Às vezes eu olho depois e não estou adorando não. Às vezes eu fico crente que Deus me achou, mas Deus não está me achando não. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender isso. Só quem tem Jesus consegue isso. E que a gente como igreja possa buscar essa comunhão com o Espírito e saber de fato se estamos sendo essas setas e fazendo dos nossos dias a vontade do Senhor. Amém. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, vamos de pé. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Até onde? Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser
seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declare: eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, 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 Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Amém. Que a gente possa sempre declarar isso, de
fato, o nosso único bem nessa vida é o Senhor. Deus nos deu o fôlego da vida. Uma vez que não há esse fôlego, não há vida, porque Ele é a própria vida. E a vida que temos na terra é permissão dEle, porque Ele nos deu esse fôlego. Mas isso sempre apontando que o sentido da vida é um dia estarmos juntos com Ele por toda a eternidade, e o único acesso a isso é a pessoa de Jesus. E que a gente possa querer fazer com todo o nosso ser agradar ao Senhor, mais do que voz, do que cantar, mas viver, pensar, agir e declarar que somos o Senhor e que todos precisam de Jesus.
Uma boa noite à pessoa que está próxima a você aí, diga boa noite, Deus te abençoe. Se você ainda não deu, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Uma alegria grande, Deus abençoe, podeis assentar. Fiquei feliz aí porque está aumentando o culto, o futebol está aumentando, só não pode fazer bagunça no culto, mas o futebol está aumentando o culto aí. As mensageiras estão dando aumentado, só não pode fazer bagunça, mas está tudo certo. Benção, benção, sejam bem-vindos. Carlos, que alegria te ver aí, rapaz, que benção, benção demais. Eu quero também dar as boas-vindas àqueles que estão conosco através do nosso canal no YouTube, que Deus abençoe também poderosamente a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Aqui, receba o nosso abraço aí onde você está, é a nossa gratidão pela sua presença. Nós queremos também convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aperte o sininho lá para receber também todas as notificações. Uma alegria muito grande. Irmãos, nós temos algumas atividades importantes no mês de maio, já oramos por isso, temos depositado a nossa confiança no Senhor, na bênção do Senhor sobre nós. Primeiro, lembrando que teremos no último final de semana do mês de maio a Conferência da Família, aqui no sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Importante, irmãos, estarmos reunidos todos como famílias do Senhor. Convide uma família, já esteja aí trabalhando, orando, convidando uma família para participar conosco, para estar aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Se disponha, se preciso for, buscar a família, trazer a família para ouvir a palavra do Senhor. Já estejamos com isso no nosso coração, nosso pensamento. Domingo falaremos tema, a divisa desse congresso, dessa conferência, que vai abençoar muito as vidas, certamente. E aí, agora eu vou deixar para o pastor Kiko aí, dia 29 de maio, conta para a gente aí, o que vai ter 29 de maio, é uma quarta-feira também, né? Quarta-feira, primeiramente. Boa noite a todos mais uma vez. Então, na quarta-feira, última quarta-feira do mês, dia 29, e aí antecede o feriado. Então, é um feriadão grande aí, e, tecnicamente, o nosso culto, primeiramente, é todo primeiro sábado. E aí eu fiquei preocupado porque exatamente no meio do feriadão, mas Deus ajustou todas as coisas e hoje a gente fechou com a companhia de teatro Giovanni Si, a companhia de teatro cristã, mas muito boa, muito fera o pessoal lá, já há mais de 20 anos atuando nisso. Eles utilizam temas bíblicos e fazem um teatro, e eles são muito capacitados. Então, assim, é uma programação da Rede Jovem, mas é para toda a igreja. Então, dia 29, traga um visitante. A peça que eles vão estar apresentando aqui é Geração de Dorcas. Então, a gente que conhece o texto bíblico, Dorcas, aquela mulher que fazia roupas para as pessoas e tal, e ela morreu, e as pessoas que recebiam essas doações, elas choraram, pediram a Pedro, e Pedro foi lá e ressuscitou, em nome de Jesus, claro. Então, assim, não é exatamente essa peça, essa história, mas a partir dessa história, Deus vai falar de uma forma poderosa para todas as pessoas. Então, assim, para os jovens? Não, é para toda a igreja. Traga o visitante, e que vai ser um momento muito especial. E aproveitando, nesse dia, vai ter uma cantina também especial aí. Então, aproveitando esse dia, você vem, participa desse momento juntos, a cantina especial já para viabilizar o nosso congresso em agosto. Então, Deus abençoe. Nós teremos aí em agosto um negócio fera aí, rapaz. Top, mas a gente vai anunciar lá na frente. Aí, já tá. O último final de semana, já pode guardar aí, 23, 24, 25. Mas a gente vai botar os detalhes depois aí. Muito bem. Então, o que teremos dia 29? Não, rapaz, pastor, anuncia de novo aí, que eu acho que o pessoal não prestou atenção. Vai ser primeiramente mais que especial. Então, assim, já ficou mais que especial, porque não vai ser no sábado, vai ser no dia 29, quarta-feira. Quarta-feira, culto de oração. Dessa vez vai ser o primeiramente mais que especial. Tá bom? Prestou atenção agora, Pedro? Então certo. Tá bom, agora tá na beça então. Então tá certo.
Então, irmãos, bênção demais, graças a Deus. Vamos continuar trabalhando e servindo ao Senhor. Orando sempre, como nós já temos orado também, pela nossa construção, pelo trabalho. A cozinha está quase pronta ali, bênção demais, né? Está iluminada. A cozinha é provisória. Esse provisório está daquele jeito, imagino permanente como é que vai ser, viu? Então vai ser bênção demais aí. Será que a gente estreia a cozinha dia 29, então, na cantina do dia do Primeiramente? Eita glória, hein? Quem sabe aí estrear a nova cozinha aí. Vamos, sem dúvida, pedir ao nosso Deus que nos abençoe, né? E que seja um momento muito especial. Eu quero convidar a irmã Raquel para vir aqui orar ao Senhor. Pode vir, Raquel. Você mesmo. Isso. Vem aqui orar ao Senhor, colocar esses pedidos diante do Senhor, essas programações que serão bênção. E depois nós cantaremos: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, ó Deus, tua proteção, teu auxílio, que o Senhor nos capacite, ó Deus, cada vez mais para te servir, para que mais e mais pessoas, ó Deus, venham a conhecer, ó Deus, o teu amor, a tua salvação, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, como jovens, ó Deus, como líderes, ó Deus, que seguem, ó Deus, os teus ensinamentos, os teus planos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, cada vez mais ouvir a tua voz e fazer, ó Deus, o que deseja o teu coração. Usa-nos, ó Pai, como instrumento do Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, à frente, ó Deus, desses planos que estamos desenvolvendo. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, cada pessoa que virá, ó Deus, naquela quarta-feira, dia 29, ó Pai. Cuida de cada um, ó Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podemos ficar em pé para cantar este belo hino? Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Suas leis observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e confesso ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos
guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Fazer um teste aqui, podeis assentar, mas é um teste rápido. A última frase desse hino diz: o fiel obedece ao que Cristo mandar. E o que Cristo manda? Tá aí, vai falando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mais, amar o próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas o que Cristo manda? Não matarás? Isso, não mata. Tá bom, tá certo, irmão. Boa defesa aí, irmão. Oi? Amar a Deus. Então quem faz isso é o quê? É fiel. O fiel obedece o que Cristo mandar. O fiel obedece o que Cristo mandar. Gálatas 6:9 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis. Aí o último estrofe diz o que, pastor? Resolutos. Vamos cantar de novo então? Só para a gente relembrar as coisas que Cristo mandar. Vamos lá? Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Olha o que a gente canta, hein? Né? Olha o que a gente canta. Oi, irmã? Orar uns pelos outros, isso. Que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, né? Olha o que a gente canta. Irmãos, eu quero convidá-los a, rapidamente, nós temos trabalhado nesse tempo e eu quero conversar com os irmãos. Hoje, ao vivo, não está tendo internet, por conta nós mudamos de provedor, então provavelmente amanhã já começa um novo capítulo, dessa história. Então, olha lá, o pessoal lá está fazendo assim, ó. Está vibrando lá, né? Amém. Eu quero convidá-los, esse drama, né? Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Hebreus capítulo 3, texto para a nossa reflexão nesta noite, neste tempo, como os irmãos têm sido informados, nós temos trabalhado nesse tema e vamos fazer desse tema uma série de mensagens. A carta aos Hebreus, a partir do capítulo 3, hoje, o capítulo 3, ele especialmente fala com muita propriedade sobre as coisas do Senhor e tem um aspecto muito interessante sobre a centralidade de Cristo e sobre a importância de Cristo no tempo. Temos falado aqui, refletido nessas coisas, coisas que são tão importantes para nós, né? Para a nossa vida. E, na verdade, o texto que eu quero usar como base, o verso 15,
e eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele é uma alusão ao Salmo de número 95, mas o verso 15 em particular, diz assim: é isso que as Escrituras Sagradas dizem. Isso está registrado já no Salmo 95. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, fique atento à expressão hoje. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. O capítulo especial começa falando da superioridade de Cristo sobre a lei de Moisés, especialmente sobre todo o contexto do Antigo Testamento. Jesus já havia deixado bem claro que o menor no reino dos céus é maior do que todos aqueles que passaram, ou seja, não houve homem nascido de mulher maior do que João. Olha, João Batista, a expressão de Jesus se referia a João Batista. Mas o menor no reino dos céus, lembre-se, se alguém Jesus disse que não houve nascido de mulher ninguém maior do que João, significa que Davi é menor do que João, significa que Abraão é menor do que João, significa que Samuel é menor que João Batista, né? Significa que Abraão é menor do que João, significa que Moisés é menor do que João. Então essa expressão de Jesus é muito forte, mas ele diz outra coisa: mas todo nascido do reino de Deus é maior do que João. João fechava um ciclo importante, de uma aliança importante, e agora inicia-se na igreja do Senhor um novo ciclo muito importante, muito mais importante. Irmão, Jesus fala isso, não é sem razão. Evidentemente que era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, mas todas essas expressões do Antigo Testamento eram expressões que muitas vezes se assemelhavam às expressões e o modo de culto pagão. Quando nós analisamos a ciência da religião, por exemplo, nós vamos ver grandes semelhanças entre a adoração no Antigo Testamento e outros tipos de adoração também de outras religiões e outras partes do mundo. Como nós falamos no domingo, existe uma espinha dorsal das religiões, e isso só é diferente na revelação cristã, porque no contexto da revelação cristã, o Filho de Deus se faz carne num acontecimento da história, diferente das religiões passadas. Quando nós vemos, por exemplo, expressões de culto, como Isaac, que pede a Esaú para ir buscar uma caça e fazer um preparo, a gente não olha isso como algo familiar, muito pontual, mas isso fazia parte do contexto dos rituais antigos, dos povos, em que o chefe do clã tinha que provar sua masculinidade, sua força, caçando para trazer, uma vez que ele caça um animal feroz e traz um animal feroz, ele pode ser chefe do clã, ele tem autoridade para isso. Então não é nada de uma vontade de Isaac de comer um guisado diferente, mas fazia parte de um contexto histórico. E é por isso que Jesus fala, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, porque tinha consciência do reino, da ideia do reino. Mas todo menor no reino dos céus é maior do que João, porque tem o conhecimento pleno das coisas de Deus. O que Jesus quer dizer é que nem mesmo Abraão tinha o conhecimento pleno das coisas de Deus. O que Jesus quer dizer é que nem mesmo Davi, escritor de salmos, 73 salmos atribuídos a Davi, tinha ideia real da plena compreensão plena do reino de Deus, da ideia de Deus. Nem mesmo Abraão. E é interessante como hoje, para muitos, a igreja ainda tem que voltar a certas coisas que eram, na verdade, rituais passados de povos passados, e deixa de ter a centralidade de Cristo na sua vida, no seu culto. Lembremos do que cantamos: o fiel obedece ao que Cristo mandar. É a centralidade dele que faz toda a diferença na nossa vida. E ele começa o capítulo 3 falando que Cristo é superior a Moisés.
À luz do que nós falamos aqui, parece bem óbvio isso, mas para os primeiros cristãos, para aqueles primeiros, principalmente aqueles que vieram do judaísmo, era difícil compreender que a lei só poderia ser cumprida em Cristo, e Cristo cumpriu toda a lei, e Cristo é superior àquilo que Moisés fez. A obra de Cristo era superior à obra que Moisés executara. Mas isso não desmerecia Moisés. Ele diz, olha, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ele não deixou de fazer e de cumprir o propósito pelo qual ele fora chamado. E a história de Moisés nós conhecemos, e é uma história inspiradora, mas nem mesmo Moisés, que diz o texto que viu o Senhor, ou pelo menos viu o passar da sua glória, né? Usando aqui do eufemismo bíblico da palavra, ele viu o Senhor passar pela sua glória, nem mesmo ele tinha uma completa noção do caráter do ser de Deus, como Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Nem mesmo ele, conquanto que ele tenha sido fiel. Mas o texto do capítulo 3 nos mostra que nem mesmo Moisés, sendo fiel em toda a sua casa, recebendo a lei de anjos, porque na tradição judaica, quem entregou de fato as tábuas de pedra para Moisés foram anjos. Anjos diretos, ou seja, recebendo diretamente de Deus as placas de pedra. E aí nos chama a atenção uma coisa especial, um parêntese aqui. As pessoas hoje têm alguma rejeição, porque acham que Bíblia é isso aqui, né? O resto não é Bíblia. Bíblia é só um livro. Se tiver um livro assim, é Bíblia. Se não tiver, isso aqui, a minha maquininha da Stone aqui, ninguém dá muita moral. Né? Porque, não, isso aqui... Bom, se for contar a verdade de Bíblia, minha Bíblia é uma tábua de pedra, porque foi assim que começou tudo. Então nós tínhamos que vir aqui andando com a tábua de pedra, cada um com uma tábua. Essa é a Bíblia original, né? Original, verdadeira. Mas Cristo é superior a qualquer rito do Antigo Testamento, e qualquer história do Antigo Testamento, e qualquer personagem do Antigo Testamento, e qualquer ritual do Antigo Testamento. O cristianismo, a igreja cristã, porque veja, o autor termina essa parte sobre Moisés dizendo assim, bom, Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas Cristo é o dono da casa. E sabe quem é a casa? A igreja. Moisés foi fiel, um excelente mordomo, um grande funcionário, um servo fiel que trabalhou, mas Jesus é o dono da casa. E o dono da casa é superior ao servo da casa. E aí parece tão óbvio essa expressão, mas para os antigos hebreus, admitir isso seria admitir Cristo como Messias. E para os novos cristãos vindos do judaísmo, isso era muito importante, porque mostrava para eles a necessidade de perseverança. E ele entra para o segundo momento dessa passagem, muito interessante, em que ele cita o Salmo de número 95. E é um salmo que começa a falar sobre as grandiosas obras de Deus, sobre tudo aquilo que Deus fizera no passado, sobre a escravidão do Egito, que fora superada pela mão poderosa de Deus, os problemas de Faraó e o coração endurecido de Faraó, que o Senhor amoleceu à luz das provas e das tentações. Ele deixa o povo ir, Deus faz grandes obras, e aí ele para, especialmente nesse verso que diz, portanto, se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração, como naquele dia, como naquele momento, porque a alegria de ter sido liberto, logo seguiu-se as murmurações. As grandes vitórias, os grandes acontecimentos, as coisas extraordinárias, logo se seguiram de murmurações. Falta cebola, falta carne, não tem água, nós estamos isso, aquilo outro. Então, se hoje ouvires a sua voz. Nesse mesmo capítulo de Hebreus, há duas expressões para hoje. Primeiro aqui, nessa passagem, especialmente no verso 15, mas antes, no verso 13, também diz,
Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras, e leio aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, em que falam as Escrituras, se aplicar a nós, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês deixe enganar pelo engano, pelo pecado. No tempo que se chama hoje, é interessante porque, para o judeu, havia uma grande relação com ontem. A grande relação do judeu era com ontem. No passado, nosso Deus livrou o nosso povo das mãos de Faraó. No passado, Deus fez isso. No passado, é aquilo ali. Havia um pensamento do passado muito grande. Mas para os primeiros cristãos, havia um outro. O Messias irá nos libertar e levar para o céu. O amanhã também estava muito forte, principalmente para os primeiros cristãos. Na ideia deles, a qualquer momento Jesus viria, voltaria para buscá-los. Então o pensamento deles estava no amanhã. Lembre-se, na carta aos Tessalonicenses, especialmente na segunda carta, é o chamado pequeno Apocalipse de Paulo, que ele fala justamente e quer nos mostrar mostrar aqueles irmãos, porque eles pararam de trabalhar, porque esperavam Jesus voltar, eles pararam de fazer as coisas que eles faziam, as suas atividades, porque a volta de Jesus para eles era tão iminente que eles pararam de trabalhar, ninguém faz mais nada, todo mundo espera, vamos esperar. Então a ideia era um amanhã, estava muito forte, e o autor de Hebreus equilibra as coisas, ele diz, olha, no tempo que se chama hoje, agora, que é o que existe, a única coisa que existe de verdade, o passado não existe mais, o amanhã não existe ainda, o que existe é agora, é o hoje, o tempo que se chama hoje. Falei aqui que a grande diferença no domingo passado, a grande diferença do cristianismo com as outras religiões é que há um acontecimento, é esse hoje, esse agora. Mas quantas pessoas ficam presas no ontem também, né? No ontem, parece que o ontem era tudo bom, romantiza, o ontem se tornou mitológico na vida de muita gente, né? Virou mito na vida de muitas pessoas, né? No passado era bom, não era nada, irmãos. Parece que no passado o povo era mais quente, era nada, irmãos. Igreja primitiva, vamos voltar à igreja primitiva, as cartas de Paulo mostram o que era a igreja primitiva de verdade, irmão. E aqui parece que na nossa geração, agora no nosso tempo, século XX dos anos 2000, né? Década de 20 dos anos 2000, parece que o tempo bom era a década de 80, né? 40 anos atrás. Nossa, a igreja era uma maravilha, não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema nenhum, era tudo, todo mundo era manso, todo mundo era tranquilo. Me lembro de um pastor de uma igreja, que um dia numa assembleia lá, ele disse, eu não disse isso, aí não disse, aí eu não disse, aí disse, aí a secretária abriu a ata da igreja e viu aqui que estava escrito, aí falou assim, estava escrito isso aí, agora não está mais, pegou a ata, rasgou a ata, jogou fora, agora não está mais escrito. Só tinha manso naquele tempo, gente mansa, tudo manso, era tudo a maravilha, irmãos, tudo maravilha. Não era, irmãos, não era assim, as coisas não eram assim. A verdade é que há um mito, e os judeus mitologizaram isso também, o ontem. Então, isso tem que deixar para lá e viver o hoje. Nós temos que viver o hoje, a realidade de hoje. Mas também ter o cuidado de não já viver o amanhã. É um outro cuidado, e é por isso que nessas duas expressões do capítulo 3, usa a palavra, o tempo que se chama hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa expressão, a ideia de presente, a ideia daquilo que vivemos, a ideia da missão que nós temos, a ideia do tempo que nós temos, que é hoje, não é amanhã, nem foi ontem, é agora que nós temos que viver, agora é o nosso momento de avançar, é o tempo que nós temos que avançar, é o momento que tem para avançar. E o texto especial, e aqui é muito importante, especialmente nesse capítulo, é que o que mostra a nossa firmeza não é esse romantismo pelo ontem,
A nossa firmeza espiritual não é mostrada através do nosso romantismo pelo ontem, pelas coisas que passaram, como era no passado. Não. As coisas que mantêm a nossa firmeza é o deserto. Porque lembra, esse salmo, esse capítulo 3, fala muito sobre o Salmo 95. E fala muito sobre o livramento de Deus naquele tempo. E como Deus livrou. Mas ele para o salmo e diz: portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como naquele dia, que vocês, mesmo experimentando tudo isso, vocês no deserto, na prova, quando a coisa veio, quando a situação apertou, quando a coisa não era mais como você pensava, quando as coisas não eram mais, e isso é muito forte, e dos temas da carta aos Hebreus é justamente essa, é mostrar que diante desse quadro todo, eles deveriam perseverar. Eles deveriam perseverar. Eles deveriam se ajudar uns aos outros. Eles deveriam fortalecer uns aos outros. Eles deveriam fortalecer, porque perseverança era um tema importante da carta. E eles deveriam cuidar muito bem disso. Eles deveriam cuidar muito bem disso. É o deserto que é a prova da nossa perseverança na fé. É o deserto que mostra quem somos nós. São as provas que mostram verdadeiramente quem nós somos. São os apertos que mostram quem somos nós e o que nós precisamos. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, mesmo no deserto, não endureça o coração de vocês. Essa é uma mensagem importante nesse capítulo. Hoje, nesse tempo, no tempo que Deus nos deu, nesse tempo, nesse momento que Deus nos deu. E se nós pararmos para pensar, do ponto de vista do tempo, a única coisa fracionada da nossa existência é 1/1000 de segundo, porque no 1/1000 de segundo sequente já é passado. Então é esse tempo, é esse o momento, é esse o caminho, a estrada que nós estamos percorrendo e que nós devemos caminhar na nossa vida. É o deserto que vai mostrar verdadeiramente quem nós somos, as situações que nós somos. Agora eu pergunto a você, o povo de Israel é diferente da gente lá no passado? Não é. A gente lê aquilo ali com mau julgamento e às vezes fala assim, mas esse povo é ruim. Mas quantas vezes a gente não faz as mesmas coisas? Quando também passamos pelos desertos, pelas situações, fazemos as mesmas coisas, irmãos. As mesmas coisas. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, e geralmente esse verso é muito usado como aquela antecipação de um momento de apelo, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas a ideia aqui se você estiver no deserto, você lembre das coisas que Deus já fez, e não endureça o seu coração. Mantenha-se perseverante diante das tribulações. Mantenha-se perseverante diante das situações. Um dos grandes pontos, e aqui a gente termina, para os hebreus, especialmente para os destinatários da carta, era como mostrar a superioridade de Cristo em meio... Estou tão agitados hoje, né? A gente agitada. Vamos parar para orar aqui para o pessoal não ficar tão agitado. Senhor, tira essa agitação no meio do teu povo, Senhor, para que possamos estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Ó Deus, repreende toda ação maligna aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar aqui agora com atenção. Então, irmãos,
A verdade é que, para eles, o entendimento das coisas espirituais, e principalmente dessa revelação de Cristo, era o que fazia a diferença para eles entre a vida e a morte, porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus que não criam em Jesus. Então tinha uma prova forte, eram os hebreus a carta, tinha uma questão forte relativa à perseverança, porque havia uma perseguição. Tinha uma questão forte interna, será que Jesus realmente é o Messias? Aquele esmorecer na fé, será que realmente Cristo é o Messias? Era uma questão forte também, que precisava ser trabalhada no coração deles. Então, tudo isso constituía um deserto muito grande na vida, e que eles precisavam se fortalecer, e um dos temas fortes da carta diz respeito justamente ao fortalecimento, à perseverança, e é por isso o versículo, e é por isso o Salmo 95, se hoje ouvires a sua voz, você já tem recebido Cristo, Cristo já faz parte do seu entendimento, já tem recebido Cristo no coração. Se hoje você ouviu a voz, não endureça o coração, como naquele tempo, como nesse deserto da vida que nós passamos. Não endureça o coração, persevere. Existe algumas coisas, e aí sobre perseverança, alguns pontos com os quais falaremos mais ou em outra oportunidade, que diz respeito justamente ao tempo de afastar-se e de abraçar. Até que ponto a perseverança, você está perseverando no motivo errado, no pensamento errado. Mas isso falaremos em outra oportunidade. Quero convidar todos a ficar em pé, nós vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor que nos abençoe e que fortaleça a nossa vida e que nos faça crescer da graça e no conhecimento do Senhor e perseverar no tempo em que se chama hoje. No tempo que se chama hoje. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelos ensinamentos da Tua palavra em nossa vida e nosso coração. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver os desertos da vida com perseverança, fazendo a Tua vontade, o Teu querer e seguindo, ó Deus, a Tua luz. Ó Deus, que possamos mais do que viver vidas superficiais, mas que possamos, ó Deus, à semelhança de Jesus, sermos fiéis e fazermos, ó Deus, aquilo que Te agrada. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vida de cada um.